Hoje nós vamos falar de uma figura muito conhecida na geometria, que é o triângulo. Nós vamos iniciar identificando os elementos de um triângulo. Vamos observar aqui na figura. O triângulo é a figura geométrica formada por três lados, né? Esses três segmentos de reta, aqui no nosso exemplo, AB, BC e AC. O encontro dessas retas forma o vértice do triângulo. Então, três lados, três vértices: vértice A, vértice B e vértice C. O triângulo é a figura geométrica que possui três ângulos. Só que os ângulos de um triângulo, eles são ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos internos de um triângulo, né, eles têm a sua formação dentro do triângulo, e a soma dos três ângulos internos resulta em 180 graus. Já os ângulos externos, que estão na parte de fora do triângulo, somado com o ângulo interno, a soma de um ângulo interno com um externo resulta em 180 graus. Então, os elementos de um triângulo: vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo. Condição de existência de um triângulo. Para estabelecermos a condição de existência de um triângulo, nós precisamos fazer essa verificação isolando um dos lados do triângulo, tá? Dos outros dois lados. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, nós temos aqui um triângulo no nosso exemplo que possui segmentos de 8, 6 e 10 centímetros. Vamos isolar o primeiro segmento, de 10 centímetros. A soma dos outros dois lados, ela precisa ser maior do que o lado que nós separamos. Então, ó, no nosso caso, 10 centímetros é o lado que nós separamos. A soma de 8 com 6 centímetros, ela vai ser maior do que o lado que foi isolado. Tá? Então, essa condição de existência ela é válida para o nosso triângulo. Qualquer outro lado que nós isolarmos, ela vai ter que obedecer esse critério. Né? Essa condição ela é válida porque, olha só, se nós isolarmos o 8, separei o 8, quando eu somo 10 mais 6, vai ser maior. Isolei o 6, né? 6 é menor do que a soma dos dois lados. Então, a soma entre dois lados de um triângulo, ela precisa ser sempre maior do que o terceiro lado. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. A soma de dois lados do triângulo tem que ser sempre maior que o terceiro segmento desse triângulo. Classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados de acordo com a medida dos seus lados e também com a medida dos seus ângulos. Tá? Vamos iniciar aqui pela classificação quanto aos lados. Um triângulo, ele é considerado equilátero quando ele possui três lados de mesma medida. Meu triângulo tem três lados iguais. Então, ele é considerado um triângulo equilátero. Observem que quando nós temos três lados iguais, o que vão acontecer com os ângulos internos e também externos desse triângulo? Eles terão a mesma medida. Então, triângulo equilátero, três lados iguais, três ângulos internos iguais,
e os ângulos externos também terão a mesma medida. Triângulos isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo que possui dois segmentos iguais. Então, dos três segmentos do triângulo, dos três lados do triângulo, dois serão iguais e o terceiro segmento será diferente. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que possui os três segmentos com medidas diferentes. Equilátero, 3 medidas iguais, isósceles, 2 medidas iguais, escaleno, 3 medidas diferentes. Quanto aos ângulos, temos 3 classificações também. O primeiro triângulo, acutângulo. O triângulo acutângulo é o triângulo que possui os 3 ângulos internos com medidas menores do que 90 graus. Triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. Triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno com mais de 90 graus. Lembrando que todo triângulo, a soma dos 3 ângulos internos é sempre 180 graus. Tia, podemos classificar um triângulo quanto ao seu lado e quanto ao seu ângulo? Sim. Vamos pegar um exemplo. Esse triângulo acutângulo, ele tem 3 medidas com menos de 90 graus. Nós vimos que, vou voltar aqui, o triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem 3 ângulos internos de 60 graus, ou seja, esses 3 ângulos, né, são menores que 90 graus. Então, esse triângulo equilátero, nós vamos também classificá-lo como um triângulo acutângulo, com 3 ângulos menores do que 90 graus. Ok? Nossa próxima aula, nós vamos falar da congruência dos triângulos, tá? Na matemática, nós sabemos que o termo congruência significa a igualdade. No caso dos triângulos, nós consideramos triângulos congruentes, triângulos que possuem ângulos e segmentos de lados, né, iguais, ok? Então, até a próxima aula sobre congruência de triângulos.